Eu enterrei o meu pai num dia de sol radioso em Sintra, mas o céu dentro de mim desabou quando a minha mãe encontrou as cartas. Elas estavam escondidas no fundo de uma gaveta velha, amareladas pelo tempo, cheias de promessas sussurradas que não eram para ela. Naquela noite, com as mãos a tremer, ela queimou tudo na lareira da nossa casa em Cascais, e o cheiro de papel chamuscado misturou-se ao vinho tinto que ela bebeu até cair de joelhos, gritando o nome da traidora, a sua melhor amiga de infância, Isabel. Eu vi tudo da escada, o coração a martelar como um tambor de fado. A minha mãe, sempre a rainha da compostura, transformara-se numa fúria primal, e eu soube, naquele instante, que o inferno não era um lugar, era o que ela faria a seguir. Porque o perdão. Isso era para os fracos. E a minha mãe, ela nunca fora fraca. O funeral fora um espetáculo de hipocrisia. Lá estava Isabel, de véu negro e lágrimas falsas, abraçando a minha mãe como se fossem irmãs de sangue, não cúmplices de uma mentira que durara uma década. Eu, com 28 anos, parada ao lado do caixão de carvalho polido, sentira um arrepio quando os seus olhos se cruzaram com os meus, um brilho cúmplice, como se partilhássemos um segredo sujo. Mas eu não sabia de nada, ainda. O meu pai, o engenheiro respeitado que construíra pontes em todo o Algarve, morrera de um ataque cardíaco aos 62, deixando para trás uma viúva devotada e uma filha que o idolatrava. Ou assim eu pensava. Voltei para casa naquela tarde, o ar salgado do Atlântico colar-se à pele como uma segunda camada de luto. A nossa vivenda em Cascais era um refúgio de paredes brancas e janelas amplas viradas para o mar, cheia de ecos de risos passados. A minha mãe, Ana, preparara o almoço, bacalhau à brás, o prato favorito do pai, como se a morte fosse só uma pausa no ritual diário. Mas os seus olhos, castanhos e profundos como o Douro, traíam-na, estavam vidrados, distantes. Filha, senta-te, disse ela, a voz um sussurro rouco enquanto colocava o prato à minha frente. Eu obedeci, sentindo o peso do dia nos ombros. Falámos do tempo, das flores no cemitério, de como o padre lera o salmo errado. Mas então, ela parou, o garfo suspenso no ar. O teu pai. Ele mentiu-me, Marta. Mentiu-nos a todas. As palavras caíram como pedras num lago calmo. Eu pisquei, confusa. O quê, mãe? Do que estás a falar? Ela levantou-se abruptamente, o prato trepou com um tinido. Sem uma palavra, subiu as escadas, e eu seguia-a, o coração acelerado. No quarto do pai, que ainda cheirava a loção de barbear e tabaco, ela abriu a secretária antiga, aquela que ele trancara com uma chave que só ele usava. Dentro, um maço de envelopes atados com fita vermelha desbotada. Cartas. Centenas delas. Eu peguei na primeira, as mãos frias. A caligrafia era feminina, fluida como as curvas do Tejo. Meu amor, esta noite em Lisboa, sob as estrelas do Chiado, o teu toque ainda queima na minha pele. Isabel. O meu estômago revirou-se. Isabel. A tia Isabel, como eu a chamara desde criança, a mulher que me comprara o primeiro vestido de flamenco para as festas de São João, que rira comigo nas praias do Estoril, que beijara a minha mãe na testa em cada aniversário. 10 anos, murmurou a minha mãe, a voz quebrada como vidro estilhaçado. 10 anos de mentiras. Começou quando tu tinhas 18, Marta. Quando eu estava grávida do teu irmão que perdemos. Ele e ela. Na nossa cama, enquanto eu chorava sozinha. O quarto girou à minha volta. Eu via flashes, jantares em família onde Isabel piscava para o pai por cima do copo de Porto, viagens, de negócios, a Porto que duravam semanas, o modo como ela e a mãe partilhavam segredos sussurrados, agora envenenados pela verdade. Raiva subiu em mim como uma maré alta, mas era a dor da mãe que me dilacerava. Ela, que sacrificara a carreira de pintora para ser a esposa perfeita, que limpara as feridas dele depois de acidentes no estaleiro, que cantara fados tristes nas noites de insônia para o acalmar. Por que agora? Perguntei, a voz um fio tênue. Ele está morto. Não podes confrontá-lo. Ela virou-se para mim, os olhos flamejantes. Não é ele que eu quero punir, filha. É ela. Isabel viveu a vida dela, com os filhos dela, o marido infiel que ela perdoou, enquanto eu fingia sorrisos. Ela roubou-me o meu amor, e agora? Agora eu vou roubar-lhe tudo. Naquela noite, enquanto o mar rugia lá fora, a minha mãe planeou o seu revenge.
Não com facas ou venenos, isso era para os impulsivos. Não, o dela seria lento, psicológico, uma erosão da alma como as ondas desgastam as falésias da costa vicentina. Eu devia ter dito não, devia tê-la parado. Mas o sangue dela corria nas minhas veias, e o luto misturava-se à fúria, tornando-nos cúmplices num jogo perigoso. Os dias seguintes foram um vórtice de normalidade fingida. Enterrávamos o pai, mas desenterrávamos segredos. Eu lia as cartas à noite, escondida no meu quarto com vista para o jardim de bougainvillias, cada palavra uma punhalada. Ele descrevia encontros em hotéis discretos no bairro Alto, noites de paixão roubadas enquanto a mãe esperava em casa com as compras do mercado. Isabel respondia com poesia erótica, prometendo eternidade num mundo sem Ana. Tu és a minha verdadeira alma, João. Ana é só o dever, tu, o desejo. Eu vomitava depois de ler, o estômago contraído em nó. Como podia o homem que me ensinara a surfar nas ondas de Carcavelos ser este traidor? Como podia Isabel, a mulher que me contara histórias de fadas portuguesas à lareira, trair assim? A minha mãe, por sua vez, tornava-se uma sombra de si mesma, maquiagem perfeita, sorrisos ensaiados, mas olhos que calculavam como um xadrezista. Uma semana após o funeral, Isabel apareceu à porta, um prato de pastéis de nata na mão, o gesto de condolências português por excelência. Ana, querida, como estás? Precisas de mim? A minha mãe abriu a porta devagar, o rosto uma máscara de serenidade. Eu observava da cozinha, o coração na garganta. Entra, Isabel, disse ela, a voz melosa como melão de Alentejo. Senta-te. Temos tanto para falar. Elas sentaram-se na sala de jantar, o sol filtrando pelas cortinas de renda, iluminando o retrato de família na parede, pai, mãe, eu, todos sorridentes. Isabel tagarelava sobre os filhos dela, sobre o neto que nascera em Faro, mas a minha mãe cortava-a com perguntas suaves. Lembras-te daquela viagem a Madrid, há 10 anos? O João adorou. Isabel corou levemente, riu nervosamente. Sim, foi. Memorável. Foi aí que a minha mãe se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Eu sei, Isabel. Sei de tudo. As cartas. Os hotéis. Os 10 anos que roubaste do meu casamento. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede. Isabel empalideceu, as mãos a tremer no colo. Ana. Por favor, ouve-me. Foi um erro. O João. Ele insistiu. Eu amava-te demasiado para dizer não. A minha mãe riu, um som seco, sem humor, amavas-me. Tu dormiste com o meu marido na nossa cama, Isabel. Enquanto eu lutava contra o cancro que quase me levou, tu consolavas nos lençóis que eu lavava. Amor. Isso é veneno. Eu intervim então, incapaz de ficar calada. Tia. Como pudeste? A palavra tia soou errada na minha boca, amarga como azeite virgem. Isabel virou-se para mim, lágrimas escorrendo. Marta, minha querida, perdoa-me. Foi loucura. O teu pai era um homem fraco, sedutor. Eu parei há anos. Mentira, cuspiu a minha mãe, levantando-se. Ela foi à lareira e acendeu-a, apesar do calor do dia. Do bolso do vestido, tirou uma das cartas, a última, datada de 3 meses antes da morte dele, esta é de março. Encontra-me no nosso sítio, Isabel. Ana suspeita, mas o nosso segredo é mais forte. Lê-está. Isabel soluçou, cobrindo o rosto. Por Deus, Ana, eu sinto-me culpada todos os dias. O meu casamento desfez-se por causa disto. O Pedro sabe, e odeia-me. Bem-vinda ao clube, respondeu a minha mãe friamente. Agora sai da minha casa. Mas não acabou, Isabel. Não para mim. Quando Isabel saiu, cambaleando para o carro, a minha mãe virou-se para mim com um sorriso feroz. Vês, filha? O primeiro golpe é sempre o mais doce. Agora, ajudas-me no resto. Eu hesitei, mas o fogo nos olhos dela era contagioso. Sim, mãe. Até ao fim. O plano da minha mãe era uma teia de aranha, tecida com fios de memória e manipulação. Começámos pelo passado,
desenterrando não só as cartas, mas fotografias escondidas, recibos de hotéis em Évora e Setúbal, até um colar de ouro que o pai lhe dera, gravado com as iniciais J.I., que eu sempre pensara ser de uma tia-avó. Cada peça era uma munição, e nós catalogávamos-las na secretária do pai, transformada em quartel-general de vingança. Enquanto isso, a vida em Cascais prosseguia com uma normalidade frágil. Eu trabalhava como designer gráfica numa agência em Lisboa, viajando de comboio todas as manhãs, o mar a piscar lá embaixo como um cúmplice. Mas as noites eram nossas, vinho verde gelado, fados de Amália Rodrigues nos giradiscos, e conversas que desfiavam o tecido da nossa família. A minha mãe contava histórias que eu nunca ouvira, como conhecer o pai num baile em Coimbra, ele com 25 anos e olhos de quem via o mundo como um projeto a construir, como se casaram na sede de Lisboa, com Isabel como madrinha, jurando lealdade eterna. Eu confiei nela, dizia a minha mãe, os dedos traçando o padrão de uma taça. Isabel era a minha confidente. Partilhávamos tudo, os medos da maternidade, as noites sem dormir quando tu eras bebé e choravas por cólicas. Ela via o João a olhar para mim com desejo, e sorria como se fosse feliz por nós. Eu imaginava as jovens, duas raparigas de 20 e poucos anos em Lisboa dos anos 80, dançando ao som de Madonas e bebendo gin tónico nos bares do Bairro Alto. Isabel, com o seu cabelo castanho ondulado e riso contagiante, sempre a mais ousada, a minha mãe, mais reservada, com a beleza quieta de quem pinta paisagens do Douro. Como passara de amizade a adultério. A primeira carta datava de 2005, quando eu entrara na universidade em Porto. João tocou-me pela primeira vez no carro, a caminho do aeroporto. Ana estava no hospital, com a gravidez de risco. Não resisti. O cancro da mãe, um tumor benigno, mas aterrorizante, fora o catalisador. Enquanto ela lutava com quimioterapia, o pai encontrava consolo nos braços da amiga. Ele disse que era só uma vez, confidenciou-me a mãe uma noite, os olhos fixos na lua sobre o Atlântico. Mas uma vez torna-se hábito, como o vinho de mesa que se bebe todos os dias. Eu sentia uma raiva surda contra ele, misturada à pena. O pai fora um homem de contrastes, o construtor incansável que erguera o viaduto de Aveiro, mas que, em casa, era distante, sempre com o telefone a vibrar mensagens codificadas. Lembrava-me de noites em que ele saía para uma reunião e voltava com o cheiro de perfume alheio, que eu atribuía a colegas de trabalho. Agora, cada memória era manchada. Mas era Isabel quem me consumia. Eu revivia a infância, verões no Algarve, onde ela me ensinava a colher figos maduros e me contava lendas de moras encantadas. Aos 10 anos, eu quisera ser como ela, livre, aventureira, com um carro desportivo e histórias de viagens à Espanha. Tu és especial, Marta, dissera ela, abraçando-me forte. Como a tua mãe. Hipócrita. Decidimos o primeiro passo prático, contactar o marido de Isabel, o Pedro. Ele era um advogado em Lisboa, um homem corpulento com bigode grisalho e reputação de caçador de falhas em contratos. A mãe sabia, pelas cartas, que ele descobrira o caso anos antes, mas perdoara por causa das filhas, duas gêmeas de 22 anos, agora a estudar em Coimbra. Ele finge que não sabe, disse a minha mãe. Mas o orgulho dele é frágil como o azulejo rachado. Eu escrevi o e-mail anónimo, usando uma conta falsa. Pedro, o teu casamento é uma farsa. A tua mulher dormiu com o meu pai durante 10 anos. Aqui estão as provas. Anexei scans das cartas, fotos de motel em Óbidos onde eles se encontravam. Enviámos à meia-noite, com o mar a uivar lá fora como um coro de vingadoras. A resposta veio 2 dias depois. Não de Pedro, mas de Isabel. Ela ligou para a casa, a voz trêmula no atendedor. Ana, por favor, para com isto. Pedro. Ele enlouqueceu. Ameaçou divorciar-se, levar as raparigas. Eu confessei tudo, mas juro, acabou quando o João adoeceu. A minha mãe ouviu a mensagem 10 vezes, um sorriso lento espalhando-se nos lábios. Bom, murmurou. Que o veneno começa a circular. Mas o plano aprofundava-se. A mãe queria mais do que divórcio, queria que Isabel sentisse o vazio que ela sentira, a solidão de uma casa sem amor, sem família. Investigámos a vida dela. Redes sociais revelavam fotos de jantares familiares em Cascais, viagens a Paris com as filhas. Mas por baixo, fendas, comentários de amigas sobre discussões acaloradas, um post vago sobre confiança quebrada.
Eu contactei as gêmeas, as minhas primas postiças, via Instagram. Ei, Cláudia, lembro-me de ti das festas em família. Queres vir a Lisboa para um café? Tenho saudades. Elas aceitaram, inocentes, sem saber do abismo. Encontrámo-nos num café no Chiado, com o aroma de galão e pastéis a envolver-nos. As gêmeas eram cópias de Isabel, magras, com cabelos longos e olhos expressivos. Falei-lhes do pai, do funeral, e casualmente mencionei a vossa mãe e a minha. Eram inseparáveis. Mas ultimamente, ouvi discussões. Espero que não seja nada grave. Cláudia franziu o sobrolho. Sim, a mãe anda estressada. O pai grita muito à noite. Algo sobre traições antigas. O meu coração acelerou. Plantei a semente, traições. Meu Deus, isso destrói famílias. A minha mãe sofreu tanto com o cancro. Se o pai me traísse, eu não sei o que faria. Elas partiram perturbadas, e eu relatei à mãe. Ela assentiu, os olhos brilhando. Agora, elas duvidarão dela. As filhas são o seu mundo, Marta. Sem elas, Isabel é nada. Mas à medida que os dias passavam, eu começava a questionar. Nas noites solitárias, com o comboio de Lisboa a ecoar na distância, eu sonhava com o pai, não o traidor, mas o que me carregava aos ombros nas romarias de Santarém. Era justo punir Isabel assim. E a mãe? Via-se nela uma dureza nova, uma frieza que me assustava. Isto é justiça, filha, dizia ela quando eu hesitava. Ou tu estás comigo, ou ficas do lado dos traidores. Eu escolhi ficar. Porque o luto nos une, e a raiva era o único bálsamo. Um mês após o funeral, o golpe seguinte caiu. A mãe enviou cópias das cartas para o escritório de Isabel. Ela era gerente numa galeria de arte em Belém, especializada em pintores contemporâneos. Anónimas, claro, mas com uma nota: a tua arte é bela, mas a tua vida é uma falsificação. Os colegas, aqueles snobs do mundo artístico lisboeta, começaram a cochichar. Isabel ligou de novo, histérica: Ana, tu estás a destruir-me. Perdi uma promoção hoje. Eles olham para mim como se eu fosse uma prostituta. Bem-vinda ao meu inferno, respondeu a minha mãe ao telefone, pela primeira vez confrontando-a diretamente. Eu ouvia da extensão, o suor a escorrer pelas costas. Tu roubaste o meu marido, a minha confiança. Agora, sente o peso. Eu amava-o, gritou Isabel. Era amor, não roubo. O João odiava a rotina contigo, Ana. Tu eras a esposa perfeita, mas sem fogo. Eu era a chama. As palavras acertaram como um murro. A minha mãe desligou, o rosto pálido, e correu para o quarto. Encontrei-a horas depois, encolhida na cama, soluçando. Ela tem razão, Marta. Eu fui aborrecida. Eu abracei-a, furiosa com Isabel por envenenar até a culpa da mãe. Não, mãe. Tu foste tudo. Ela é mentirosa. Naquela noite, o plano evoluiu. Não bastava expor, tínhamos de isolar. A mãe contactou amigas comuns, o círculo de senhoras de Cascais que se reuniam para bridge e chás de camomila. Um e-mail subtil: ouvi rumores sobre Isabel. Cuidado com as serpentes no jardim. Os convites pararam, as chamadas cessaram. Isabel tornou-se pária no seu próprio mundo. Eu via-a nas redes, posts desesperados sobre amizades verdadeiras, fotos solitárias na praia da Conceição. O marido dela pediu separação, as filhas mudaram-se para a casa dos avós em Coimbra. Isabel estava sozinha, como a minha mãe estivera. Mas o custo. Oh, o custo. Eu perdia o sono, atormentada por visões de Isabel a afogar-se no Tejo. E a mãe? Ela emagrecia, os olhos fundos, mas o fogo vingativo mantinha-a viva. Quase lá, sussurrava ela. Só mais um golpe. O terceiro golpe foi pessoal, cortante como a navalha de um barbear. Decidimos confrontar Isabel no seu território, a galeria em Belém, onde as paredes ecoavam com o legado de artistas como Vieira da Silva. Era uma quinta-feira de tarde, o ar carregado do cheiro de tinta fresca e café expresso. A minha mãe vestira-se com elegância, um vestido azul como o azulejo de Mafra,
colar de pérolas que o pai lhe dera no casamento. Eu seguia-a, o estômago em nós, vestida de preto como uma sombra. A galeria estava vazia, salvo por um casal de turistas a admirar uma escultura abstrata. Isabel estava no balcão, o cabelo preso num coque desleixado, os olhos inchados de noites sem dormir. Quando nos viu, congelou, o pincel que segurava caindo no chão com um clique. Ana. Marta. O que fazem aqui? A minha mãe aproximou-se devagar, os saltos e quando como sentenças. Viemos ver arte, Isabel. A tua. Ou o que resta dela. Isabel recuou, batendo contra uma tela, uma paisagem tormentosa do Alentejo, irónica. Por favor, não aqui. Os meus clientes. Clientes. Quem te quer agora, sabendo que vendes ilusões como vendias o teu corpo ao meu marido? A voz da mãe era baixa, venenosa, atraindo os olhares dos turistas. Eles saíram apressados, murmurando. Isabel soluçou, as mãos no rosto. Basta, Ana. Eu errei. Puni-me todos os dias. O Pedro foi-se embora, as minhas filhas odeiam-me. Perdi o emprego na semana passada, o dono disse que a reputação da galeria estava em risco. Tens o que querias. A minha mãe inclinou a cabeça, um gesto de rainha a julgar. O que eu queria? Justiça. Tu viveste 10 anos no paraíso roubado, enquanto eu construía uma vida de mentiras. Lembras-te de 2012, quando o João viajou à Espanha? Era contigo em Sevilha, não era? Enquanto eu tratava da tua doença inventada para cobrir as ausências dele. Isabel desabou num banco, o corpo tremendo. Sim. Sim, fui fraca. O João era magnético, Ana. Ele falava de ti com carinho, mas... ele precisava de mais. De aventura. Eu era isso. Tu eras a traidora, corrigi eu, a voz rouca. Pela primeira vez, falei diretamente. Chamei-te tia. Confiei em ti. E tu? Tu beijaste na boca enquanto a minha mãe vomitava daqui mil. Os olhos dela encontraram os meus, cheios de um desespero cru. Marta, minha menina. Perdoa-me. Eu amava-te como filha. Isto não era para ti. Mas é, disse a mãe, tirando do bolso uma pasta fina. Dentro, mais provas, e-mails recentes entre Isabel e o pai, planeando um último encontro antes da morte dele, lê isto. Ana está distraída com o trabalho. Vemo-nos no nosso sítio em Sintra, dia 15. Ele morreu no dia 16, Isabel. No teu abraço. Ela leu, as lágrimas borrando a tinta. Não. Foi um acidente. Ele queixou-se de dores, mas insistiu. Eu disse-lhe para ir ao médico. A mãe riu, amargo. Culpa. É o teu novo melhor amigo. Agora, imagina, conto isto às tuas filhas. Elas acham que és santa. Como eu achava. Não. Por amor de Deus, Ana, elas já sofrem o suficiente. O divórcio. Elas culpam-me por tudo. Isabel agarrou o braço da mãe, suplicante. Somos amigas desde os 6 anos. Lembras-te das brincadeiras no terreiro do Paço? Das promessas de sangue? A mão da mãe tremeu, mas ela afastou-se. Amigas não comem o coração uma da outra. Adeus, Isabel. Saímos para o sol de Belém, o ar salgado misturado ao cheiro de pastelaria da Pastéis de Belém ali perto. A mãe parou, respirando fundo. Viste os olhos dela? Quebrada. Como eu. Eu abracei-a, sentindo o seu corpo frágil. Acabamos, mãe. Ela apagou. Não ainda, murmurou ela. O último ato é o mais doloroso. De volta a Cascais, o plano final tomou forma. A mãe descobrira, através de um detetive discreto, um antigo colega do pai, que Isabel planeava vender a casa em Oeiras para pagar advogados do divórcio. Era a herança da mãe dela, cheia de memórias, o jardim onde as gêmeas brincavam, a cozinha onde cozia broas de mel para o Natal. Ela não a venderá, disse a minha mãe. Eu vou comprá-la. Como?
A mãe herdara uma soma considerável do pai, ironia cruel, e eu contribuí com as minhas poupanças. Contactámos o agente imobiliário, anónimo no início, oferecendo acima do preço. Isabel aceitou, desesperada por dinheiro. Só no dia da escritura, no notário em Lisboa, ela soube quem era a compradora. O escritório era austero, com cheiro a papel e cera. Isabel entrou, exausta, vestida de cinzento como o céu de inverno. Viu-nos sentadas à mesa, e o mundo dela ruiu. Tu queres a minha casa? A minha mãe sorriu, assinando os papéis com caligrafia fluida. Sim. Para a demolir, talvez. Ou alugar a estranhos que não saibam o teu segredo. As tuas filhas voltarão para visitas. Duvido. Isabel gritou, um som primal que ecoou pelas paredes. Monstro. Tu és pior que eu. Roubas a minha casa, o meu lar. Tu roubaste o meu, rebateu a mãe calmamente. 10 anos. Cada quarto da tua casa cheirará a traição agora. Eu assinei como testemunha, as mãos firmes, mas o coração partido. Isabel saiu aos tropeções, o notário pigarreando desconfortável. Senhora Ana, isto é invulgar. É justiça portuguesa, respondeu ela. Naquela noite, celebramos com um jantar no restaurante à beira-mar, percebes, e vinho de colares. A mãe ria pela primeira vez em meses, os olhos vivos. Vês, Marta? Ela está no agora. Sem casa, sem família, sem amigos. Mas enquanto comia, um peso instalou-se em mim. Vi Isabel sem abrigo, vagando pelas ruas de Oeiras como um fantasma. E a mãe? Ganhara a guerra, mas perdia a alma. Mãe, disse eu baixinho, e agora? O que resta de nós? Ela parou, o garfo suspenso. Vingança, filha. É o que resta quando o amor morre. Os meses seguintes foram um purgatório. Isabel desapareceu das redes, rumores diziam que se mudara para o interior, perto de Évora, para uma casa pequena da família. As filhas dela cortaram contacto com todos, o Pedro casou-se com uma advogada mais jovem. A minha mãe, vitoriosa, voltou à pintura, telas sombrias de mares agitados e figuras solitárias nas falésias. O meu trabalho sofria, desenhava logo os contrastes erráticos, cheios de sombras. Sonhos com o pai perseguiam-me, ele a estender a mão, mas eu virava-lhe as costas. E Isabel? Uma vez, vi-a por acaso no supermercado de Cascais, magra e grisalha, a encher um carrinho com produtos baratos. Os nossos olhos cruzaram, ela desviou o olhar, encolhida. Senti pena. E culpa. Liguei para a mãe naquela noite, penso nela, mãe. No que fizemos. Boa, disse ela. Significa que és humana. Mas não pares. A dor dela cura a nossa. Mas não curava. Eu começava a ver as rachas na armadura da mãe, noites em que acordava a chorar pelo pai, não pela traição, mas pela perda dele. Eu amava-o, Marta, confessou uma vez, abraçada a uma almofada dele, mesmo com tudo. E agora, odeio-o e a mim por isso. O clímax veio inesperado, num domingo de outono, com folhas de castanheiro a cair no jardim. Isabel apareceu à porta, encharcada pela chuva, sem maquilhagem, o cabelo colado ao rosto. Ana, por favor. Deixa-me entrar. Preciso de falar. A minha mãe hesitou, mas abriu. Elas sentaram-se na cozinha, eu de pé como sentinela. Isabel chorava, as palavras a jorrar, eu errei. Arrependo-me de cada toque, cada carta. Mas tu destruíste-me. As minhas filhas não falam comigo. Moro num quarto alugado em Linda a Velha, a limpar casas para sobreviver. O que queres mais? A minha vida. A minha mãe ouviu em silêncio, os olhos fixos na chávena de chá. Então, algo quebrou. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Quero os meus 10 anos de volta, Isabel. Quero o João inteiro. Mas ele está morto, e tu? Tu foste a minha irmã. Isabel estendeu a mão, e pela primeira vez, a mãe aceitou-a. Elas choraram juntas, um fado vivo de dor e perdão relutante. Perdoa-me, sussurrou Isabel. Eu perdoo-te a ti.
Eu saí, deixando-as. No jardim, sob a chuva, gritei para o mar, raiva, alívio, vazio. A vingança terminara, mas o que restava? O perdão não foi um fecho limpo, como as páginas de um livro antigo. Foi uma ferida que cicatriza devagar, deixando cicatrizes que coçam nas noites quietas. Após aquele domingo chuvoso, Isabel e a minha mãe começaram a encontrar-se, não como amigas de outrora, mas como sobreviventes de um naufrágio partilhado. Cafés discretos em Lisboa, caminhadas nas praias de parede, onde o Atlântico lambia os pés como um confessor silencioso. Eu observava de longe, dividida entre alívio e desconfiança. É terapêutico, explicou a mãe uma manhã, enquanto preparava ovos mexidos com chouriço, o pequeno almoço que o pai adorava. Ouvi-la admitir tudo. Liberta. E eu contei-lhe as minhas culpas, como ignorei os sinais, como me tornei complacente no casamento. Eu assenti, mastigando devagar. As culpas dela. Fora a esposa perfeita, mas sim, os anos haviam suavizado a paixão inicial. O pai queixava-se nas cartas de rotina sufocante, de como Ana se perdia na maternidade e na casa. Mas culpar a vítima. Mãe, não foste tu. Ele escolheu trair. Ela sorriu tristemente, os olhos no mar pela janela. O amor é escolha, Marta. Nós escolhemos mal. Isabel, por seu turno, reconstruía pedaços. As filhas voltaram, timidamente, para um jantar em família, sem o pai, mas com promessas de terapia. Ela arranjou emprego numa livraria em Carcavelos, recomendando romances de traição e redenção. É irónico, riu-se ela numa das caminhadas, o vento a bagunçar o cabelo. Mas ajuda a curar. Eu juntava-me às vezes, forçada pela mãe. As conversas eram minadas, memórias felizes manchadas, silêncios carregados. Uma vez, Isabel virou-se para mim, Marta, tu foste a arma mais afiada. As tuas palavras às minhas filhas. Elas doeram mais que tudo. Senti o rubor subir. Eu. Era raiva. Pelos dois. Ela tocou-me o braço, gentil. Eu entendo. Mas perdoa-te, como eu me perdoo. Perdoar-me. Isso era o mais difícil. Nas noites, revivia o plano, o e-mail ao Pedro, as sementes de dúvida nas gêmeas, a compra da casa. Cada ato era uma corrente que me prendia ao passado. Comecei terapia, uma psicóloga em Lisboa, com sotaque alentejano suave, que me fazia desenhar os meus medos em cadernos. A vingança é um espelho, disse ela. Reflete o monstro que temos em ti. O monstro. Sim, eu vi-o na mãe, e agora nele em mim. O pai, em espírito, visitava-me nos sonhos, não zangado, mas triste, estendendo uma mão calejada de trabalho. Filha, o amor não se mede em pontes construídas ou destruídas. Um dia, decidi visitar a casa de Oeiras, a que compráramos. Estava vazia, e quante, com marcas nas paredes onde quadros penduravam. No jardim, as roseiras de Isabel murchavam, espinhos prontos a ferir. Sentei-me no baloiço onde as gêmeas brincavam, e chorei. Não pela Isabel, mas pela menina que eu fora, inocente nas festas de família. A mãe encontrou-me lá, horas depois. O que fazes aqui sozinha? Curando, respondi. E tu? Ainda queres demolir? Ela abanou a cabeça, sentando-se ao meu lado. Não. Aluguei-a a uma família jovem. Deixa que memórias novas a encham. Era um passo. Mas o abismo entre nós, mãe e filha, persistia. A vingança unira-nos, mas agora separava. Ela emergia mais forte, pintando quadros de renascimento, expondo numa galeria pequena em Estoril. Eu, presa, questionava cada decisão. E se o pai nos vês agora? Perguntei uma noite, ao telefone. Orgulhoso ou envergonhado? Ambos, disse ela. Como nós. O reencontro com Isabel evoluiu para algo inesperado, um grupo de apoio informal. Elas convidaram-me para uma sessão num centro comunitário em Cascais, mulheres traídas, traidoras, todas portuguesas de almas feridas. Histórias fluíam como o vinho do Porto, uma de Setúbal que perdoara o marido após anos, outra de Faro que escolhera a solidão. Isabel partilhou primeiro, a voz firme, eu fui a outra.
Roubei uma amiga. Mas aprendi que o segredo corrói mais que a verdade. A minha mãe seguiu, eu vinguei-me. Perdi amigos, mas ganhei clareza. O amor não é posse, é liberdade. Eu falei por último, as palavras a saírem aos tropeções. Eu ajudei. Plantei ódios. Agora, vivo com fantasmas. As mulheres aplaudiram, não com pena, mas solidariedade. Bem-vinda ao clube, disse uma. O perdão começa em ti. A partir daí, algo mudou. Comecei a pintar, não designs comerciais, mas telas pessoais, inspiradas nas da mãe, mares calmos após a tempestade, figuras de mãos dadas contra o horizonte. Isabel tornou-se mentora improvável, criticando com honestidade brutal. Marta, este azul é demasiado sombrio. Deixa entrar a luz. A luz. Sim, entrava devagar. Um Natal, meses depois, reunimos-nos as três na nossa casa em Cascais, não como família, mas como sobreviventes. Rojões estalavam no céu, o cheiro de rabanadas no ar. Brindámos com Porto, e pela primeira vez, rimos de memórias puras. O baile onde Ana e Isabel dançaram até amanhecer, antes do João entrar nas vidas delas. Ele era um erro bonito, disse Isabel, os olhos brilhantes. Um erro que nos uniu, contrapôs a mãe. Eu ergui o copo, ao que resta, nós. Mas o passado não dorme para sempre. Uma carta chegou na primavera, anônima, mas eu reconheci a caligrafia do agente do pai, um testamento codicil, revelando que ele deixara uma conta secreta para Isabel, 20.000 euros, para os nossos momentos. A mãe leu-a em silêncio, o rosto impassível. O que fazes? Perguntei. Ela rasgou-a, as mãos firmes. Nada. É passado. Ela não precisa disto, nós não precisamos de mais ódio. Entreguei o dinheiro a Isabel, sem explicações. Ela chorou, abraçando-me. Obrigada, Marta. Por tudo. Agora, um ano após o funeral, o sol brilha em Cascais como se nada tivesse mudado. A mãe pinta, Isabel gera livraria, e eu desenho um futuro, talvez um estúdio em Lisboa, livres de sombras. O pai. Enterrado em Sintra, mas vive nas lições duras, o amor trai, mas a resiliência cura. E a vingança? Foi um fogo que purificou, deixando cinzas de onde crescem flores novas. Portuguesas, tenazes, enraizadas no sal da terra e no sussurro do mar. Não, espere, o fogo não purificou tudo. Havia brasas que ardiam baixinho, ameaçando reacender. 2 meses após o nosso Natal improvável, o Pedro reapareceu na vida de Isabel. Não como marido, mas como predador. Ele ligara-lhe, usando o divórcio como pretexto para encontros amigáveis, jantares em restaurantes de Alfama, onde o fado cobria conversas carregadas. Isabel confidenciou à minha mãe, hesitante, ele diz que perdoa, que quer tentar de novo. Pelas raparigas. A minha mãe, agora mestra em ler entre linhas, avisou-a, cuidado, Isabel. Homens como o Pedro não mudam, só esperam fraqueza. Eu vi a dúvida nos olhos de Isabel durante as nossas caminhadas. Ela emagrecera de novo, as olheiras como mapas de indecisão. E se for verdade? E se o tempo curou? Mas o tempo cura superficialmente. Uma noite, Pedro apareceu bêbado à porta da livraria dela, gritando acusações, puta. Dormiste com o teu amante morto enquanto eu pagava as contas. Clientes fugiram, Isabel chamou a polícia. No dia seguinte, ela apareceu na nossa casa, o rosto inchado de um murro. A minha mãe ferveu. Ele bateu-te. Depois de tudo. Não foi intencional, murmurou Isabel, mas o hematoma no braço contava outra história. Foi o estupim. A raiva da mãe, adormecida mas não extinta, acordou. Não mais, Isabel. Tu mereces melhor que um cobarde. Eu propus o plano, vingança final, mas limpa, expor o Pedro publicamente. Como advogado, a reputação era o seu ouro. Pesquisei, queixas antigas de clientes, rumores de assédio em escritórios. Com a ajuda de um amigo hacker, um colega da agência gráfica, compilámos um dossiê, e-mails abusivos, testemunhos anónimos de secretárias. Enviamos para o jornal local, o Diário de Notícias, com uma nota, um pilar da justiça lisboeta cai.
A manchete saiu uma semana depois. Advogado proeminente acusado de violência doméstica e assédio. Pedro negou, mas as provas montavam-se, perdeu clientes, a licença suspensa. Ele culpou Isabel, claro, ligações histéricas que ela bloqueou. As filhas dela, agora aliadas, mudaram-se permanentemente para Coimbra, longe do pai. Isabel, livre mas quebrada, vendeu a livraria e mudou-se para uma cabana em Sagres, no Algarve, o fim do mundo, onde o vento uiva como lobos e as ondas quebram como confissões. Por que Sagres? Perguntei quando a visitei, o carro alugado rangendo na estrada poeirenta. Para recomeçar, disse ela, os pés na areia vermelha. Longe de Lisboa, de Cascais, de memórias. Aqui, o mar lava tudo. Ficámos sentadas até ao pôr do sol, o céu em chamas como um quadro da mãe. Ela contou-me histórias novas, de pescadores que perdoam tempestades, de cabras selvagens que sobrevivem falésias. Obrigada, Marta. Pela dor, e pela liberdade. De volta, a mãe esperava com uma tela fresca, uma mulher sozinha na praia, mas com asas de gaivota. Para Isabel, disse. E para nós. Mas o meu próprio demónio acordava. O dossiê contra Pedro, eu o iniciara, impulsionada por empatia com Isabel, mas era vingança disfarçada. Na terapia, a psicóloga pressionou, o que ganhas com isto, Marta? Mais cicatrizes. Tudo, respondi. E nada. O verão trouxe mudanças. A mãe teve uma exposição em Porto, Sombras e Luz, um diário português, cheia de peças que misturavam traição e redenção. Críticos aplaudiram a profundidade emocional, enraizada na alma lusa. Isabel veio, de comboio, vestida de branco como uma noiva renascida. Abraçámo-nos no opening, flashes de câmaras capturando o momento, traição transformada em arte. Eu vendi a casa de Oeiras àquela família jovem, o dinheiro financiando o meu estúdio em Lisboa. Desenhei um logo para um festival de fado, notas musicais entrelaçadas com espinhos e rosas. Perfeito, disse o cliente. Equilíbrio entre dor e beleza. Outono trouxe cartas das filhas de Isabel, agradecimentos por abrir os olhos. Elas estudavam agora em Lisboa, gêmeas unidas, prometendo visitas. Isabel, em Sagres, enviava fotos, pôres do sol, conchas recolhidas, um cão resgatado chamado Redenção. A minha mãe e eu viajámos para lá no Natal, não para celebrar, mas para estar. A cabana era simples, paredes de cortiça, cheiro a sardinhas grelhadas. Brindámos com vinho de mesa alentejano, contando histórias sem filtros. Lembras-te do pai a dançar fado? Perguntei. Rouco, mas cheio de alma, riu Isabel. Como nós, acrescentou a mãe. Naquela noite, sob estrelas como confetes, eu perdoei. Ao pai, pela fraqueza. A Isabel, pelo roubo. À mãe, pela fúria. A mim, pela cumplicidade. O mar sussurrava a aprovação, e pela primeira vez, o futuro pareceu não uma ponte quebrada, mas um caminho de azulejos reluzentes, levando a horizontes desconhecidos. Mas o fim não é um ponto final, é um ponto e vírgula, pausante para o que vem depois. Entrando no novo ano, 2026, o ciclo recomeçou de formas subtis. A exposição da mãe em Porto levará convites, galerias em Madrid, até uma em Nova Iorque. Vou, disse ela, os olhos brilhando com uma excitação que eu não via desde a juventude. Mas tu vens comigo, Marta. Vamos pintar o mundo juntas. Eu hesitei. O meu estúdio em Lisboa florescera, clientes de moda, um contrato com uma vinícola do Douro para rótulos que contavam histórias de vinhas antigas. Mas a ideia de partir, de deixar Cascais e as suas feridas cicatrizadas, aterrorizava-me. Isabel. Ela precisa de nós aqui. Isabel, em Sagres, transformara a cabana num retiro de escrita. Publicaram um blog anónimo, confissões de uma outra, relatos crus de adultério e remorso que atraíam leitoras de todo o país. É catarse, explicou ela numa chamada de vídeo, o fundo de falésias douradas. Escrevo para não enlouquecer. As filhas dela visitavam fins de semana, trazendo namorados e planos de futuro. Elas perdoaram-me, disse Isabel, lágrimas felizes. Dizem que sou mais real agora. O Pedro desaparecera na obscuridade, mudou de escritório para Braga, longe dos holofotes.
Rumores de depressão, de álcool demais. Ninguém chorava por ele. Eu decidi ir com a mãe a Madrid. O voo foi curto, mas libertador, o Tejo encolhendo lá embaixo como uma memória distante. A cidade espanhola era um turbilhão de tapas e flamenco, e quando o nosso fado mas com ritmo mais feroz. A exposição dela, uma pop-up numa galeria do Retiro, atraiu colecionadores, e eu desenhei os catálogos, infundindo neles toques portugueses, azuis do mar, vermelhos de vinho. Numa noite, após um cocktail, a mãe confidenciou: sinto falta dele, Marta. Do João. Não do traidor, mas do homem que me fazia rir com piadas parvas sobre engenharia. Eu também, admiti, o copo de sangria gelada na mão. Mas ele não volta. Nós sim. De volta, Isabel esperava com notícias. Uma editora queria transformar o blog num livro. Vem ao lançamento em Lisboa? Perguntou. Claro que fomos. O evento no Lux, nightclub virado livraria por uma noite, pulsava com juventude e curiosidade. Isabel, no palco, leu os certos, voz trêmula mas forte. Eu fui a serpente no jardim da minha amiga. Mas serpentes mudam de pele. O público aplaudiu, eu vi rostos molhados, histórias próprias e quando. Após, brindes com gin tónico, danças ao som de morna cabo-verdiana misturada à eletrónica. A mãe e Isabel abraçaram-se, e eu juntei-me, um trio improvável mas inquebrável. Mas a vida, como o Douro, tem curvas traiçoeiras. Uma carta chegou a Isabel, do pai dela, moribundo em Évora. Vem, filha. Antes que seja tarde. Ela foi, sozinha, e voltou mudada, herdeira de uma quinta velha, vinhas negligenciadas. Quero restaurá-la, disse. Chamá-la-ei Redenção Vineyards. Nós ajudamos, a mãe com designs de rótulos, eu com marketing digital. O primeiro vinho, um tinto robusto, chamou-se Traição Tardia, mas com nota, do erro nasce força. O lançamento foi em Évora, sob oliveiras centenárias. Convidados de todo o Alentejo, amigos reconquistados, filhas orgulhosas. O pai de Isabel, na cama de hospital próximo, sorriu ao provar uma colher, é como a tua mãe fazia, murmurou antes de partir. O luto dela foi quieto, processado em diários e uvas colhidas ao amanhecer. Nós estávamos lá, alternando entre Cascais e Évora, sendo uma rede de apoio. Agora, aos 29, eu namoro um fotógrafo de Porto, um tipo calmo que captura luz em falésias, que ouve as minhas histórias sem julgar. A mãe viaja, expõe, ama de novo, um curador italiano com sotaque melódico. Isabel gerencia a quinta, escreve, ama as filhas com ferocidade renovada. O pai. Num altar de memórias, fotos no estúdio meu, telas da mãe, capítulos no livro de Isabel. Não perdoado totalmente, mas compreendido, humano, falho, como nós. A vingança, que começou como um rugido, tornou-se um sussurro, lição de que o pior inimigo é o silêncio, e o melhor remédio, a verdade dita em voz alta. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, aprendemos que das cinzas de um amor traído, ergue-se o mais forte, enraizado como sobreiros no Alentejo. E assim, o mar continua a bater, o sol a nascer sobre Sintra, e nós, mulheres de fogo e sal, dançamos o fado da vida, com pés firmes e corações abertos.